Graça e paz a todos que desfrutam do amor de Cristo Jesus. Hoje iremos ver a história de pessoas que fazem a diferença em dias difíceis. Pessoas que gostaríamos de ter ao nosso lado em dias de aflições, em dias de dificuldades. Esse relato bíblico está em 2 Samuel 23, do versículo 28 ao 13. Relata a história dos 3 principais guerreiros do rei Davi. Davi tinha 30 homens que faziam a sua guarda pessoal, mas tinha 3 homens que eram mais próximos dele, que ele confiava e que ele queria ter por perto em dias difíceis. O primeiro homem foi Jabezão. Relata o texto bíblico que ele enfrentou 800 homens com a sua lança e os matou. O que fez ele ser tão forte? Qual a característica que fez ele tão forte? Essa narrativa pretende mostrar a manifestação de Deus na vida de Jabezão. As vitórias do exército de Israel não eram atribuídas ao seu exército em si, mas às bênçãos de Deus sobre o exército de Israel. Assim como Davi, que enfrentou Golias, Davi se disponibilizou, se entregou, se expôs para que Deus se manifestasse através da vida dele. Assim foi com o Jabezão. Acredito que quando ele ficou de frente com esses 800 homens, ele deve ter pensado assim: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que ele tinha certeza da vitória? Mas ele sabia o que era certo a se fazer. Esse é um tipo de gente que não faz o que faz porque acredita que vai dar certo. Não. Ele faz o que faz porque sabe que é o certo a ser feito. O segundo homem de Deus é Eleazar. Relata o texto bíblico que estava ocorrendo uma batalha e os seus companheiros de guerra se recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória. Imagina um homem em meio a uma guerra, lutando, começa a ver os seus colegas de exército indo embora. E ele mantém a posição, continua, a mão começa a ficar dormente, começa a fazer ferida na mão, a mão vira uma bola de sangue, esse sangue coagula, seca e gruda na espada. Isso nos traz um ensinamento. Que pessoas que fazem a diferença não desistem quando começa a doer. Pessoas que fazem a diferença não desistem quando começa a doer. Não desistem quando começa a ver que está cortando na carne para manter a sua posição. Gente que faz a diferença não para quando dói, quando está doendo, quando começa a sangrar. É muito legal quando ajudamos pessoas sem sair da nossa zona de conforto. Quando ajudamos sem fazer força, sem fazer nenhum sacrifício. Ajudamos quando pode, se pode, como pode. Mas se começar a doer um pouquinho só, a gente recua, a gente desiste.
larga a nossa posição. Não sei você, mas em um campo de batalha, você não quer ter alguém assim com você? Como Eleazar? Gente que segura a onda, que diz assim: tá doendo, mas eu não vou desistir. Não tá fácil, mas eu vou continuar aqui do teu lado. Eu vou ter que cortar na carne. Vou ter que fazer sacrifícios para ficar do teu lado. Mas eu vou manter minha posição. Eu não vou te abandonar. E o terceiro guerreiro desse relato bíblico é o Samá. Novamente o exército de Israel estava numa batalha e começou a recuar. Fala o texto que o exército fugiu. E Samá tomou a posição de defender e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu uma grande vitória para Samá e para o exército. Em todos os relatos bíblicos, observamos a frase: e Deus concedeu vitória. Agradeço a Deus pelas pessoas que estão sangrando, que estão se expondo, que estão mantendo a posição, enfrentando as dificuldades, mas se colocando debaixo da mão de Deus. Essas narrativas falam de 3 homens, chamados de os guerreiros de Davi. Homens que tiveram coragem de se entregar. Exaltaram a ação de Deus e a sua presença nas suas vidas. Observaram a manifestação de Deus. Deus se manifestou através da vida deles. Essa passagem bíblica eu uso para te dizer: coloque pessoas assim ao seu lado, que nos dias difíceis estarão contigo e não te abandonarão, não recuarão, que serão usadas por Deus para Deus se manifestar sobre a sua vida. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e boa semana. Tchau!